Muito boa noite, meus amigos. Aqui quem fala é Felipe Fernandes, sou sócio e analista da Flip Investimentos. Agora a gente vai fazer a visualização dos principais cenários setoriais do Brasil e ver como que eles fecharam essa semana e o que a gente pode aproveitar para as próximas semanas. Vamos para o gráfico. Primeira informação, a gente tem o Ibov, né? Ibov que fecha esta semana respeitando a região de 120 mil pontos, 120.400, região ali de 120 mil pontos como uma sua principal resistência e com uma queda de 0,84 na semana. Reparamos que o Ibov ele acaba perdendo muita força quando vem negociar próximo dessa região de 120 mil pontos e acaba ali entrando em vendedores para tentar pressionar os preços abaixo dessa região de 118 mil pontos para tentar buscar até a região de 114. O importante para o Ibov no gráfico diário é que ele venha a romper esses 120 mil pontos e apresente sim entrada de compradores, coisa que a gente não consegue visualizar nos últimos pregões. Isso gera um certo pessimismo para os próximos pregões. Agora vamos passar para os principais setores, né? Vamos pegar ali os três melhores setores da semana e os três piores. Passando aqui para o primeiro setor de destaque, é o setor de materiais básicos, né? Na semana, uma alta de 4,7, mostra ali um setor bem resiliente, né? Principalmente no ciclo de commodities que a gente vem monitorando. Damos destaque muito para CSN, com uma alta de 7,4%, e Suzano, com alta de mais de 6%, que acabou puxando essa movimentação. Graficamente falando, a gente já vinha monitorando uma alta expressiva do setor de materiais básicos, mas que quando foi testar a região de 6.240, acabou perdendo grande força, acabou perdendo as suas médias que balizavam a sua tendência de alta e veio fazer suporte na região de 5.450. A partir do momento deste teste de região, o mercado ficou mais favorável e faz ali a movimentação para buscar novamente as resistências. Podemos trabalhar também com esse cenário, né, esse suporte ali mais próximo dos 5.800 como o suporte mais interessante, e vamos ficar de olho para a próxima semana se ele vai realmente lateralizar, se ele vai fazer a correção até esses 5.800, né, 815, ou se ele vai continuar a esticada, né, dos materiais básicos e buscar o topo dos 6.250. Agora passando para o nosso segundo setor de destaque, é o setor de indústrias, né, o setor industrial ali que também teve um desempenho muito positivo, relativamente positivo, né, se comparado com outros setores. A gente consegue ver aqui uma alta na semana de 0,68, tá? Puxado muito pela Embraer, que teve notícia durante a semana, e as Forjas Taurus. Embraer com alta de 15% e Forjas Taurus com 8,87% e também CSN, que faz parte desse índice setorial, com alta de 7,4%. Destaque aqui para o papel, o setor, né, que começa a dar uma certa lateralizada nos três últimos pregões, mas tem resistência nos 25 mil pontos e suporte na região de 23.200. Interessante visualizar que os volumes compradores se mostram mais fortes nesse setor e que ele tem mais chances sim de buscar o rompimento desses 25 mil pontos. Então, atenção aí para o setor industrial para a próxima semana, que pode ser bem interessante e entregar ali boas entradas. Lembrando que muitos papéis acabam puxando o setor, dando ali o primeiro gás para o setor dar continuidade e os outros papéis acabarem acompanhando e o fluxo dos compradores entrarem também, tá? Passando aqui para o nosso terceiro setor de destaque, colocamos sim como terceiro setor de destaque, mesmo que teve um desempenho negativo, que foi o IFIX. IFIX, que é o principal índice para acompanhar os fundos imobiliários, são ativos vistos ali como potenciais interessantes para renda, tá? Aqueles ativos que pagam rendimentos mensais, tem ali sua isenção nesses rendimentos, então a gente tem que acompanhar de perto, porque o índice de fundos imobiliários, ele fez uma movimentação muito interessante no gráfico diário, tá? Tinha uma tendência de alta e começa a lateralizar
congestionar, na verdade, né, entre essa região de 2.890 até os 2.900. Interessante que, se ele realmente venha para romper e dar continuidade na tendência de alta, que foi até um fluxo mais comprador visto ali nessa movimentação do último dia de pregão, ele pode sim ter potencial para puxar os principais fundos imobiliários e acabar favorecendo ali entradas para este setor. Lembrando que fundos imobiliários são muito interessantes no longo prazo, favorecem ali o pagamento de rendimentos para aquele investidor que quer ter uma rentabilidade na sua carteira sem grandes preocupações, tá? Então ficar de olho nos fundos imobiliários para a semana que vem. Já os nossos destaques negativos, vou começar pelo setor de utilities. Setor de utilities que utiliza muito do setor elétrico e o setor de saneamento, tá? São os maiores pesos no setor de utilities. Então a gente vinha numa tendência muito clara de alta no setor de utilities, tá? Lá do mês 10 até ali pro início de janeiro a gente tinha uma tendência bem clara, fez uma formação muito interessante para quem acompanha cenário gráfico, pessoal. A gente viu ali a formação de topo duplo e a perda da base desse topo duplo, favorecendo ali um possível cenário de quedas mais fortes futuras. A gente conseguiu ver que o papel recuou, né, novamente, para não respeitar esses fundos duplos, mas já volta a buscar ali o suporte da região de 8.100, que é o suporte principal, e perdeu nessa semana, né, nesses dois últimos pregões, a região de 8.350, que era ali o primeiro suporte. Essa região perdida, agora vamos trabalhá-la como uma resistência. Qual seria o cenário a se esperar? Possivelmente uma correção até os 8.350, teste dessa região e entrada de novos vendedores, ou o papel continua essa esticada para buscar a região de 8.100, que ali sim pode dar uma segurada e apresentar uma certa entrada de compradores. Vamos ter bastante atenção ao setor de utilities. O segundo destaque aí seria o destaque negativo, pessoal. Temos o setor imobiliário. O setor imobiliário que acabou apresentando no início do mês uma movimentação muito boa, entrada de compradores, favorecendo o setor, mas não conseguiu sustentar essa movimentação e vem novamente testar a região de 950, que é o principal suporte a ser trabalhado, e deixando a resistência de 1.030, né, 1.030 pontos bem distante. Então vamos ficar de olho que, se realmente confirmar e favorecer a perda dessa região, a gente vai monitorar só o fundo de 860 como a próxima região de suporte mais relevante. Então isso pode ser muito ruim para o setor imobiliário. Agora, o último destaque da semana, na verdade, né, temos o índice de elétricas. O índice de elétricas faz um cenário muito parecido com o de utilities, até por ter um peso muito grande no setor de utilities. Elétricas vinha numa tendência de alta, formação de topo duplo, fez uma confirmação do cenário com a perda da região de 79.550, não sustentou muito dentro dessa região, testando o suporte de 77.600, ganhando fluxo comprador e formando esse cenário que fica um cenário de mais indefinição de tendência. Então a gente tem essas brigas sendo realizadas, trabalhamos ainda com suporte no 77.600 e resistência agora no suporte perdido dessa semana de 79.700. Então vamos ver como que os papéis de elétricas vão se comportar de acordo com as últimas notícias e influenciar o nosso pregão. Destaque aqui para o setor de elétricas negativo vai para a CEMIG, com queda de quase 6%, e Neoenergia com queda de aproximadamente 5%. Beleza? No mais, pessoal, essas foram as informações da semana. Espero que todos tenham aproveitado muito ao longo da semana, pegando boas oportunidades. Para quem não aproveitou, aproveita para se cadastrar. A gente vai deixar o link para um teste de 10 dias gratuitos do nosso produto, né, da tríade de valor, no qual você vai receber as recomendações de curto prazo e aproveitar esses movimentos. Aproveitamos Embraer, aproveitamos
PetroRio, empresas que se valorizaram ou até se desvalorizaram, né? Trabalhamos vendidos acreditando na desvalorização e pegamos um resultado positivo para pôr no bolso, beleza? Então, no mais, pessoal, bom final de semana. Espero todo mundo no nosso canal do YouTube, segunda-feira, 9h45 da manhã, para participar do nosso Morning Call. E espero todos também no nosso grupo do Telegram para participar desses 10 dias grátis com a gente, beleza? Um abraço a todos e bom descanso.